Mas hoje eu gostaria de falar sobre esperar no Senhor. E eu queria que você falasse para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala assim: vale a pena esperar no Senhor. Amém? O Senhor é bom. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos acalmar o nosso coração. Parar de pensar nas férias agora. Na comida do final de ano. No café da próxima semana. Que vai ser uma bênção. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Pela tua bondade que está aqui nessa manhã. Sobre as nossas vidas, sobre cada vida preciosa aqui, Senhor. Que nós possamos receber a tua palavra que vem do céu. E que ela possa gerar bons frutos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esperar no dicionário, ele significa várias coisas. Eu fui ali pesquisar e o que a gente mais ouve, né? É ficar à espera, aguardar. Mas tem outras coisas também. Contar com, ter esperança, ter confiança de que vai acontecer, né? Por isso que nós esperamos. Expectativa, não agir, estar reservado, gestar no sentido de gravidez, espreita, que é no sentido de vigilante. E aí me veio um perigo muito grande, quando nós recebemos uma palavra. Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor para esperar. Quem aqui já recebeu uma palavra para esperar? Amém? A maioria, né, já recebeu uma palavra. Espere no Senhor. Ou às vezes você mesmo está lendo a palavra, e em vários momentos da palavra, principalmente ali no livro de Salmos, você vê em vários salmos ali, para você esperar no Senhor. Mas existe um perigo, porque muitas vezes nós lemos a palavra e não entendemos que esse esperar não é só no significado de aguardar. Fala para o seu irmão assim: nem sempre é para aguardar. Às vezes é para aguardar. Às vezes você pode receber uma palavra de esperar e é para realmente aguardar. Aguardar é ficar esperando. Ficar ali esperando, aguardar, né? Mas muitas vezes na própria palavra, o esperar não é para ficar aguardando, esperando ali. E é isso que nós queremos falar hoje. E eu queria primeiro abrir na palavra no livro de Mateus, que nós lemos há 15 dias atrás, mas eu vou reler agora. Mateus 11, no versículo 28. Vamos ler até o versículo 30. Mateus 11. De 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então há 15 dias atrás nós pregamos essa palavra. E seria importante, se você não ouviu, que você visse novamente essa palavra para entender tudo que eu estou falando hoje. Esse descanso do Senhor, o alívio, o Senhor nos dá esse alívio, mas Ele quer dar o descanso. O descanso não é um descanso do nosso físico, é um descanso da nossa alma, um descanso do nosso espírito. E esse descanso, ele não é aquele descanso que a gente está acostumado de cochilar ou de ir dormir. Quando você dorme, você descansa o teu corpo. Esse descanso é um descanso da alma. Muitas pessoas não conseguem dormir à noite porque a sua alma está angustiada. Você está ansioso. A gente vê assim, os níveis de ansiedade hoje em dia estão absurdos. Nunca foram como estão hoje. Os psicólogos nunca tiveram tanto trabalho como estão tendo hoje. Os psiquiatras nunca tiveram tanto trabalho. Porque as pessoas não descansam, estão ansiosas, não conseguem dormir.
O descanso do nosso físico, se você se alimentar bem, isso é nós, não é Deus que vai fazer você se alimentar bem. Se você se alimentar bem, se você não estiver ansioso, você pega e dorme à noite, é uma bênção. E aí o teu corpo se restaura. E no dia seguinte você está bem. Mas quando a nossa alma está atribulada, quando nós estamos com ansiedade, nós estamos estressados, você acaba acordando às vezes até pensando nas coisas e perde o seu sono. E eu não estou dizendo aqui perder o sono quando Deus nos acorda para nós orarmos, e porque isso é uma bênção. E aí Ele faz um milagre e renova as nossas forças. Mas eu estou dizendo daquele acordar de preocupação. E esse descanso que o Senhor nos dá aqui, através do seu Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzindo a um caminho de descanso, vai fazendo você descansar a tua alma. Esse descanso é necessário para você conseguir esperar em Deus. Porque a pessoa que não está descansada não espera. Ele tem uma ansiedade de fazer as coisas com a sua própria força, com a força do seu braço, com a sua inteligência, com as coisas que você tem capacidade de fazer. E o próprio Adrian falou aqui hoje que nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. E quando você faz as coisas na tua força, no teu tempo, no tempo teu, não do Senhor, você acaba usando só a tua força, e a tua força não é necessária, muitas vezes, para derrubar Golias, para curar, para fazer algo acontecer, porque nós precisamos da ilimitação de Deus, do sobrenatural de Deus, para que isso aconteça. E para nós conseguirmos ir no sobrenatural de Deus, é necessário que a gente descanse a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ímpeto, para deixar Deus agir nas nossas vidas. Nós devemos fazer as nossas coisas, mas Deus vai fazer as coisas dele. Não dá para inverter, você querer que Deus faça as tuas coisas e que você faça as coisas de Deus. O sobrenatural pertence a Deus. O natural pertence a nós. Deus me emagrece. Misericórdia, irmãos. Eu luto contra isso, né? Tenho feito bastante exercício, tenho lutado, não é fácil. Tem pessoas que têm mais facilidade. Tem outras que não, mas não é Deus que me emagrece. Coma menos. Vá, né, criar vergonha na cara. Estou falando para mim, estou pregando de novo, né? Lembra que 15 dias atrás tinha um espelho aqui, né? E eu pregando para mim, hoje também. Eu tenho me esforçado, mas lá no passado eu dei umas pisadinhas de bola. Com essa história de igreja, bolo, né? Essas coisas aí. Né? Ir na casa dos irmãos, comer, é uma benção, mas tem que ter limites, a gente tem que cuidar. Isso é a minha parte. Fala assim, isso é a minha parte. Agora tem coisas que é de Deus e que eu não posso querer fazer isso. E Deus vai fazer, mas eu tenho que saber esperar. E é isso que nós queremos falar hoje. É do esperar. Como que eu devo esperar? Mas primeiro, nós vamos entender quem nós devemos esperar. Quem tem promessa aqui? Eu tenho. Todos nós temos promessas. Ou porque algum profeta te falou algo de Deus que você tem para a sua vida, ou porque Deus falou com você através da palavra, ou nós temos as promessas que estão na palavra, que são para os filhos de Deus, amém? Não, tem promessa que não precisa um profeta te falar, né, pastor Antônio? Precisa falar que, olha, Deus quer que você tenha prosperidade e você vai ter prosperidade. Precisa isso ou não? Não precisa. Nós temos que ser prósperos. Se você não tiver tendo a prosperidade do Senhor, tem algo errado. Tem que ser próspero. Eu não estou dizendo próspero não é rico. Próspero é você ter tudo aquilo que você precisa para você viver. Você ser feliz, você ter uma família, você ter amigos, você ter uma igreja, você ter saúde. Isso é prosperidade. Você tem tudo aquilo que é necessário para você viver. É isso que o Senhor nos diz. Não é riqueza. Isso já está na palavra. Isso é uma promessa que nós devemos buscar. O Senhor disse que já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isso já é uma promessa.
O Senhor diz na palavra dele que Ele tem planos para a nossa vida, de um bom futuro, que nós sejamos felizes. O Senhor nos restaura. Aqui é uma promessa, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse alívio não vem de você, vem do céu. Isso é uma promessa de Deus. Tome isso como verdade para a sua vida, que Ele vai te aliviar. Então, nós precisamos entender quem nos fez a promessa. Nós precisamos buscar, não é a promessa, é quem nos fez a promessa. Nós precisamos ouvir de quem nos fez a promessa. De quem vai nos abençoar. De quem tem o poder para nos abençoar. E aí eu queria convidar os irmãos para abrirem Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 40. E nós vamos ver ali quem que nós devemos esperar. Por quem? Vamos ler a partir do versículo 10. Isaías 40, 10. Presta bem atenção. Quem que nós devemos esperar? Por quem? Por quem que nós estamos esperando? Não, eu não estou falando aqui da vinda dele. Eu estou falando de todas as nossas esperas. De uma promessa, de uma palavra, de uma decisão. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela de recursos. Mas quem? Versículo 10 de Isaías diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Então nós estamos esperando num Deus que um dia voltará com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. O nosso galardão, ele vai vir do Senhor. A nossa recompensa vai vir do Senhor. Tanto as recompensas terrenas como as do céu. Ah, pastor, mas no céu eu sei que eu vou ter recompensa, mas quem diz que nós vamos ter aqui na terra? Pedro uma vez falou para o Senhor: mas e nós que largamos tudo? Vamos receber algo? O Senhor fala assim: vocês vão receber 100 vezes mais aqui na terra de tudo que vocês nos deram. Seja de recurso, seja de tempo. Esses 100 vezes eu creio que não é literal, mas é, ou seja, tudo que você planta para o Senhor aqui na terra, você vai colher muitas vezes mais. Posso ouvir amém? Depende da tua fé. Dependendo da tua fé, você vai, né? Jacó lá, colheu. Isaac, colheu. Eles colheram conforme a fé. Abraão, colheu. José, colheu. Davi, colheu. Nós vamos colher. E diante dele a sua recompensa. Deus é um Deus de recompensa. Você pode falar pode repetir comigo? Deus é um Deus de recompensa. Amém. Como pastor apacentará o seu rebanho. É esse que nós estamos esperando. É por ele que nós esperamos. Aquele que apacenta, que nos apacenta. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Irmãos, você já parou para pensar isso? Vocês estão vendo por quem que nós esperamos? Em quem que nós devemos confiar? Mediu as águas, ele pegou as águas da terra, ele mede nos palmos. Alguém já viu o mar? Eu creio que todos já viram o mar. Quando nós moramos um tempo em Goiânia, lá é normal, lá está, sei lá, 1000 quilômetros do mar. Lá é normal se perguntar, quem já viu o mar? Muitos não viram o mar ainda. Aqui nós estamos aqui a 90 quilômetros do mar. Então é normal. A gente já viu a imensidão do mar. Não sei quem aqui já andou de navio, que você está lá no meio do oceano, você olha para um lado é mar, outro lado é mar, você não avista a terra. Deus pega aqui, ó, na palma da mão. É esse Deus.
a medida dos céus nos palmos. Se a gente olhar para o céu, ele mede os céus com a palma da mão dele. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Deus sabe todas as coisas, ninguém precisou aconselhá-lo. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. O Senhor quer fazer uma oferta lá no trono dele. Se ele pegar todas as árvores do Líbano, não dá para fazer a oferta que ele quer. A gente vai fazer um churrasco, né? Compra ali um pacote de carvão de 5 quilos e dá para fazer um churrasco aí para umas 20 pessoas. O Senhor, quando vai fazer, se ele pegar todas as árvores lá do Líbano, não dá para queimar um incenso ali para o Senhor. Dá para a gente ter dimensão de quem que nós estamos confiando. E às vezes a gente fica com medo de um ser humano, a gente fica com medo de um político, a gente fica com medo de uma situação. Esse é o Deus quem nós esperamos. Versículo 21, vamos pular lá para o 21. Acaso não sabeis? O Senhor está querendo nos lembrar nessa manhã. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes dessa terra e toma em nulidade os juízes da terra. Se tem juízes que se acham alguma coisa, o Senhor toma como nulidade. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, são bilhões de estrelas. Uma vez eu fui numa pescaria, eu não sou pescador, mas uma vez me levaram, eu só fiquei olhando só, né? O pessoal pescando, tinha muito peixe, às vezes até pescava. E era lá no rio cristalino com o rio Araguaia. O lugar onde a gente estava, 100 quilômetros para cá e 150 para cá do rio, não tinha uma luz. Eu nunca vi um céu tão escuro. E a noite era a coisa mais linda que eu vi na vida, assim, de noite. A quantidade de estrelas, porque aí você vê as estrelas. Quanto mais escuro, mais estrelas você vê. Aqui na cidade a gente não tem noção disso.
E eu nunca tinha ido num lugar onde não tinha luz assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros. E aí você vê a quantidade de estrelas que tem no céu. Diz que a cada segundo nasce uma estrela. São bilhões, são eternas, é uma eternidade de estrelas. Bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E aqui o Senhor diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, o Senhor conta uma por uma, as quais ele chama pelo nome, cada estrela tem um nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, para pensar. Se são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, trilhões, quatrilhões de estrelas. No mundo nós somos em 7 bilhões. Tem bem menos gente muito menos gente do que estrela. Para a gente ter uma ideia da grandeza de Deus. Muito menos gente do que estrela. E ele conhece, ele conta cada uma e ele sabe o nome de cada uma. Você acha que ele não sabe o teu nome e o meu nome? Ele que nos criou. A estrela não é filha dele. A estrela é uma criatura dele. Ele criou a estrela. É uma coisa. Você pode falar para o seu irmão: você é filho. Sabe para que foi criado as estrelas? Para nós. Deus criou para nós. Deus criou esse planeta para nós habitarmos. Os seus filhos, somos herdeiros do Senhor. Um dia talvez a gente conheça várias estrelas que o Senhor vai nos levar, que devem ter coisas maravilhosas, porque o Senhor não criou só a terra, Ele criou várias coisas, e a gente não tem dimensão do que Ele preparou para nós, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. E esse Deus que conhece cada estrela pelo nome, conhece cada vida, cada filho e filha dele pelo nome. E ele diz para nós aqui na palavra, e relembra nós nessa manhã, para a gente olhar para os montes, olhar para o céu, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem o poder, é dele que tem a ilimitação das coisas. Ou você quer olhar para a terra? Olha para mim, limitado, já passei, eu já estou mais perto do fim do que do começo, né? Já estou numa idade que eu estava pensando isso, né, pastor Antônio? Eu já estou mais perto do fim do que do começo. O Pedro não, meu filho está já, né? Tem toda a vida pela frente. Eu já não tenho toda a vida pela frente. Então vai olhar para mim, para um pastor limitado, ou vai olhar para o seu irmão que também é limitado? Irmãos, vamos parar de olhar uns para os outros. Vamos olhar todos para o Senhor, porque se você fica olhando para o teu irmão que é limitado, e olhando para as circunstâncias, para o que você tem, para o que um tem, o outro tem, isso só vai te trazer coisa ruim. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Sabe o que vai te levar? Sabe, você esperar olhando para o céu, olhando para aquele que tem poder, para aquele que é ilimitado, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que fez assim para medir o mar, para aquele que mede o céu com a palma da sua mão. Amém, irmãos? É esse Deus maravilhoso que nós devemos olhar. Parar de olhar as circunstâncias, parar de olhar a nossa limitação. Isso só vai te pôr medo. Isso só vai te gerar dúvida no teu coração. Olha para Deus. Quando você começa a olhar para Deus, a tua limitação vai embora. Porque é nele que há o poder. E há quanto poder? Todo o poder, no céu e na terra. Amém? Então é dele que nós vemos. E como? Como que eu faço? Como que eu espero? Vamos ler aqui o versículo 29. Faz forte ao cansado. Está cansado? Passou muito tempo, já está com a minha idade também, já está cansado? Ele faz forte o cansado. Alguém pode dar glória a Deus? Faz forte o cansado.
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica. Durante o louvor eu falei para o pastor Antônio, pastor Antônio, eu senti as minhas pernas fortalecidas, como nunca na minha vida. Espero que não tenha sido só um momento de bênção de Deus para eu pregar, mas que isso venha para sempre. Porque o Senhor pode nos rejuvenescer, Ele dá força ao cansado, e aquele que não tem nenhum vigor, Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Amém, irmãos? Os jovens se cansam, no natural se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, é sobre essa palavra aqui, ó, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, irmãos? Como? Esperando, ouvindo a instrução do Espírito Santo de Deus. O sentido dessa palavra, esperar aqui, cada palavra esperar na Bíblia tem um sentido. O sentido aqui, sabe qual é? Não é de ficar sentado. Então eu vou esperar no Senhor. Eu fico sentado, dou uma lidinha de vez em quando na Bíblia, de vez em quando eu rezo um Pai Nosso, e estou esperando no Senhor. Tem muita gente que é assim. Sabe qual é o sentido dessa palavra? É de espreita. Espreita. Sabe o que é espreita? No dicionário diz assim, ó, olhando com muita atenção. Olhando quem? Olhando o Senhor com muita atenção, sem parar. Olha um pouquinho, já olha outras coisas, para descobrir algo. Eu estava pensando em algo que a espreita. Eu lembro uma vez, uma coisa que eu fiz que eu não gostaria de ter feito, mas eu fiz e eu lembrei disso. Mas não fui bem sucedido. Era caçar passarinho. Era um negócio que eu nunca matei um passarinho, mas a gente ia caçar. Não sei o que a gente ia fazer com o passarinho, talvez ia soltar ele. Mas a gente deixava uma caixa, né, um pauzinho assim, botava umas comidinhas e a gente ficava ali à espreita. Foi o que eu lembrei. Ficava ali atrás de um carro, a gente deixava isso numa garagem que era aberta e a gente ficava lá uma meia dúzia esperando. E passava meia hora, 1 hora, 2 horas, nunca nenhum passarinho foi ali. Mas a gente ficava à espreita. Ficar à espreita é um caçador, é alguém que fica ali esperando. Eu estou com toda a atenção do mundo. Então eu estou esperando algo em Deus, eu não vou ficar com o braço cruzado, irmãos. Pode ser que em algum momento o Espírito Santo de Deus, por isso que a importância de nós ouvirmos a Deus, é algo assim que é básico. Se você não ouve o Espírito Santo, se você não ouve a Deus, e você pode ouvir a Deus de várias formas, inclusive a maneira mais fácil é você ler a palavra, mas não é só ler, é meditar. O Senhor diz que quem busca encontra, mas é um buscar de buscar. Eu leio, você sabe quantas vezes eu escutei esse Salmo 40? Só hoje, mais de 20 vezes. Eu estava ali na cozinha fazendo café e escutava e voltava. Deus fala comigo e voltava e voltava. Mas isso só hoje, durante a semana foram várias vezes. Eu acho que eu escutei mais de 100 vezes. E eu fui estudar. E eu fui tentar entender o que é esse esperar na Bíblia. E fui. Já era para ter pregado essa palavra antes, mas eu ainda não tinha ainda o entendimento. Eu fui. A gente não pode desistir.
de querer saber a Deus. Nós estamos numa geração hoje, infelizmente, que é Ctrl+C, Ctrl+V, que as pessoas querem inteligência artificial, eu já quero que faz todo o trabalho. A minha geração era diferente, para eu fazer um trabalho eu tinha que pegar o ônibus, ir lá na Rua Barbosa, daí andar até a biblioteca pública, eu ficava a tarde inteira para fazer uma pesquisa que um jovem faz hoje em segundos. Segundos ficava, levava papel de seda, pegava o livro, tinha que ter a carteirinha da biblioteca. Só podia ver o livro lá, então tinha que copiar, levava um papel de seda, levava um papel de folha ao maço. E se errasse, dançava, porque não podia errar, tinha que fazer tudo de novo, porque a professora falou que não podia botar Errorex, nem existia Errorex. Então tinha que ir com muita calma, com atenção, porque hoje se você erra, é só apagar, e ninguém viu que você errou. Naquela época, né, Silvia? Eu às vezes errava, meu Deus, digo, folha ao maço, papel de seda, daí vinha, ficava com fome. Irmãos, é muito sério isso. A gente acha que aperta um botão, eu quero ouvir a Deus agora. Deus, Pai Nosso, Ave Maria, e aí, Senhor? Eu não ouvi nada, vou lá e faço do meu jeito. Já que Deus não fala, irmãos, tem que se esforçar, à espreita. Às vezes levam dias, às vezes é meses, às vezes são anos de busca para você entender as coisas, mas Deus fala. O problema não está em Deus falar, o problema é nós aprendermos a ouvir, a abrirmos o nosso coração, a crermos, a saber que tem que perseverar na palavra, na oração, ficar à espreita. É assim, aí o Senhor vai renovar a minha força, aí o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. É nesse sentido, só no sentido de aguardar é muito fácil. Às vezes o Senhor faz fácil, porque Ele é Deus, mas é muito fácil ficar sentado, esperando. É muito fácil, as coisas de Deus não são fáceis. Quem fez a dificuldade maior foi o Jesus Cristo. Mas a gente fala assim, não, Ele já fez tudo, então agora está tudo feito. Não é bem assim. Você não precisa fazer sacrifício para ser salvo. É diferente. Mas para você ouvir a Deus, tem que fazer sacrifício. Para conquistar em Deus, é difícil. Ou foi fácil para José, para Davi, para Daniel, foi fácil? Para Pedro, não foi fácil. Para Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele andava em cruzeiros e era bem recebido nas cidades, com muitas comidas e muitas palavras. Era assim ou não? Que eu saiba, o navio dele quebrou, ele era picado de cobra. As coisas de Deus não são tão simples e fáceis assim. A salvação é para quem crer, não é para quem faz sacrifício. Quem fez sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo, que saiu do trono dele, veio e morreu por nós. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, você não vai comprar, nem vai se dedicar para a sua salvação. Mas para obter as coisas de Deus, nós precisamos nos esforçar. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando de ouvir a Deus, de esperar em Deus e como esperar em Deus. Quem nós já sabemos. Como? É na espreita. É na espreita. É com atenção. É sabendo que a qualquer momento pode vir a palavra rema, pode vir a palavra certa e Deus muda como uma chave. A qualquer momento, não é no nosso momento, mas a qualquer momento Deus fala, está liberada a bênção que você está esperando há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 5 meses. Amém? De uma hora para outra, Deus tem o poder. Deus, Ele não precisa de você da tua limitação para fazer algo grande, tremendo e sobrenatural na sua vida, na sua família, na sua empresa.
nas suas relações. Deus não precisa, mas nós precisamos esperar da maneira certa. Não apenas ficar aguardando e aguardando. Então esse como esperar é com atenção, é com espreita, é com dedicação, é com os ouvidos e olhos abertos, é atentos. Por isso que o Senhor diz para nós orarmos dia e noite, para nós vivermos uma vida espiritual, sermos homens e mulheres espirituais, para podermos ouvir a voz dEle com maior facilidade. Amém? E onde? Aonde nós esperamos? Aonde? Nós esperamos na palavra, lendo a palavra. Nós esperamos também na oração. E nós esperamos no local aonde Deus determinar. Então você vai esperar no local, palavra. Eu posso ler a palavra onde quiser, não precisa só ser aqui na igreja. Você pode ser no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no quarto, embaixo de uma árvore. Você pode orar também em qualquer lugar. Você pode estar orando você está se deslocando às vezes de um lugar para outro, no seu carro, ouvindo um louvor, e Deus vai falar contigo. Eu estou esperando ali, eu estou ali. Esse é o local, é ficar atento. E Deus fala no carro, Deus fala embaixo da árvore, Deus fala no banheiro, Deus fala no chuveiro. Deus fala, irmãos, Deus fala comigo muito no chuveiro. Muito, porque eu estou ali tranquilo, né? Só ouvindo o barulho da água. Deus fala. Deus falou com Abraão aonde? Aonde Abraão foi esperar? Ele ficou na sua cidade? Às vezes Deus vai falar para você, vai lá, eu vou ter uma experiência essa semana. Deus mandou eu ir para um lugar para ouvir a Deus, lá. Vai lá, e lá eu vou falar com você. Né, pastor Antônio? Falou ou não falou? Deus falou com Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. E lá ele vai esperar. Ah não, Deus, eu vou primeiro esperar alguma coisa aqui e tal. Não. José esperou aonde? Aonde foi a espera de José? Foi como escravo, na prisão. Tem pessoas que têm algo tão grande na vida delas, que às vezes passam a vida inteira em situações muito difíceis, para que quando chegar o momento certo, ela esteja preparada para fazer a diferença aqui na terra para muitos. José foi assim, fez a diferença para muitos, para praticamente a terra inteira. Mas ele passou anos como escravo, anos na prisão, injustamente, para ser preparado. Não é fácil esperar assim. Quanto maior a nossa bênção, maior a espera, porque é maior a preparação para Deus, para nós não perdermos o momento certo e precisamos estar capacitados para isso, para fazer a diferença, às vezes na terra, nas nações, na tua cidade, porque Deus, da noite para o dia, Ele pega lá um escravo e põe como governador da maior nação da terra. Foi assim. A espera de Jacó pela sua esposa. Quantos anos trabalhando só pela esposa, não tinha nem salário. 7 anos, e ainda depois Labão enganou ele, deu a outra esposa ainda, teve que trabalhar mais 7, 14. Aonde nós devemos esperar? Eu queria citar um exemplo aqui que está na Bíblia. Lucas, capítulo 19. Vamos ler o versículo 1. Entrando em Jericó,
atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém, irmãos? Olha só que lindo. Zaqueu ouviu falar: Jesus vai passar por aqui. Zaqueu podia ser um orgulhoso, né? Se ele quiser falar comigo, ele vai lá na minha casa. Ele vai bater lá na porta. Nós fazemos isso às vezes. Ah não, se Deus quiser, Ele vai mandar aqui alguém na minha porta. Irmãos, Deus faz isso, pode fazer isso, quando você não espera. Você às vezes não está esperando e Deus manda alguém na sua porta. Tocar no seu telefone, mandar um WhatsApp, te encontrar na rua. Deus pode fazer todas as coisas. Mas aqui a gente vê um exemplo claro. Ele ouviu falar de Jesus, deve ter sentido no coração, esse homem deve ter algo para mim, deve ter queimado no coração dele, por mais pecados que ele tinha, porque ele era um ladrão, usurpador, enganador. Um homem que os judeus não queriam ver nem pintado de ouro, queriam que ele morresse. E esse homem foi tocado. E ele foi esperar aonde? Aonde Jesus estava passando. Por isso da importância muitas vezes de nós virmos aqui numa sexta-feira, nós estarmos congregando com os irmãos, de ouvir a palavra, de buscar a Deus, de ir a certos lugares onde Deus vai falar conosco. E às vezes a gente fica muito cômodo, seria muito cômodo Zaqueu ficar em casa e falar: Deus, esse Jesus aí, afinal eu sou tão importante, ninguém queria falar com ele, os judeus queriam a morte dele, Jesus era judeu, se ele não fosse atrás de Jesus, Jesus não iria atrás dele, poderia ir, mas não ia, aqui, por isso que está aqui na palavra, e ele foi, só que ele era de baixa estatura, ele devia ser do meu tamanho, ou talvez um pouco menor. Imagina eu e tal o Eterlei, né? Na minha frente, as pessoas mais altas, o Pedro, o pessoal mais alto, o Manu, o Marcos. Então na minha frente eu não ia conseguir enxergar Jesus. Ele foi lá e disse que foi numa figueira brava, que fala no sicômoro, que é uma figueira brava. Irmãos, imagina o Zaqueu, baixinho daquele jeito, devia ser gordinho, a Bíblia não fala, mas nas fotos que a gente vê, nos desenhos, né, parece que o Zaqueu era gordinho, ele subindo ali. Irmãos, eu já tentei subir em árvore, é um negócio difícil. É bem difícil. É capaz depois você não conseguir descer. Ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus, ele estava esperando. E aí, Jesus sabia do coração de Zaqueu e falou: desce depressa, porque hoje me convém ir na tua casa. E aquilo mudou a vida de Zaqueu. Foi uma chave que virou. Naquele dia, a vida de Zaqueu mudou. De ladrão para um homem arrependido, para um homem que vai devolver para aqueles que ele roubou o dinheiro. Para um homem que ia para o inferno, para um homem que chegou na salvação na sua casa. Irmãos, não fique sentado na sua casa esperando. Saia da acomodação. Liga a TV, assisto o culto. Tem pessoas que não podem vir ao culto. Tem horários que você não pode, tem momentos. Mas irmão, saia da tua acomodação, vai atrás das palavras do Senhor, vai atrás do Senhor, vai atrás do mover do Senhor. Saia da acomodação. O Senhor tem falado nesses dias para nós nos movimentarmos, para a gente agir.
mas não é agir com a nossa força, é agir com a força do Senhor. Nós falamos no começo, não é com a nossa força. Essa espera não é espera pelo meu braço, não é espera pelo pastor, não é espera por uma pessoa competente, não é espera por dinheiro, é espera pelo Senhor, que faz todas as coisas e faz acontecer todas as coisas. E vai valer a pena esperar. Então eu preciso me movimentar. Eu preciso estar na palavra, eu preciso estar em oração. E até quando eu devo esperar? Você sabe até quando? Mais uma vez, a importância de ouvir a Deus. Eclesiastes 3. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para morrer, tem tempo para nascer. Tem tempo para plantar e tempo para colher. Tem tempo para todas as coisas. E a gente só busca o tempo de Deus, ouvindo a Deus. A gente só busca o tempo de Deus, que é totalmente diferente do nosso. O nosso é pelas nossas emoções. Eu quero agora, eu quero. E a gente faz com a nossa força e quebra a cara. Espere o tempo de Deus. Mas espere com todas essas instruções que o Senhor está nos dando. Se eu fosse falar algo agora, eu ia falar uma coisa que a gente vê, um ditado até no mundo. O Senhor está nos dando a faca e o queijo na mão. Desde o começo do culto, o Senhor está falando isso. Eu estou aqui. Eu mudei a chave. É o tempo. As coisas vão acontecer. Nós estamos num tempo que as coisas vão acontecer. Fique atento. Não perca essa oportunidade. Se conserte rápido o que precisa ser consertado. Muda o que precisa ser mudado. Fica no centro. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Eu vou falar de novo. Vocês vão ver a glória de Deus se manifestar na vida de vocês. Ele vai arrumar os relacionamentos. Ele vai trazer os recursos que é necessário, que são necessários, que você está orando. Para você essa palavra, viu? Deus vai trazer. Fica bem esperto, bem atento. Não perde o tempo. Deus vai mudar situações da noite para o dia, a seu favor. Mas fica atento. Irmãos, depois ouça essa palavra de novo. Peça para o Espírito Santo te revelar aquilo que Ele tem dessa palavra para a tua vida. Amém, irmãos? Deus quer renovar as nossas forças. Quer renovar nossa esperança. Ele vai fazer algo grande nesses dias, grande. Irmãos, eu não estou falando isso, não é chavão evangélico, Deus tem uma vitória, Deus tem isso. Não, Deus vai fazer algo grande, já está fazendo, a gente só falta abrir os olhos e enxergar o que Deus está fazendo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que ela seja rema para a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Senhor, Tu sabes o que cada um está esperando. O Senhor me mostra alguns como uma mulher grávida. A mulher grávida, ela cuida, principalmente dos últimos dias onde o bebê vai nascer. Ela tem que cuidar com a bolsa, ela tem que cuidar onde ela vai estar, porque ela vai ter que correr para o médico, alguém tem que levá-la ao médico, tem que ter transporte. Ela está preocupada com a saúde da criança que está, ela está atenta,
Ela está ali orando, ela está conversando, ela está pedindo a Deus para que dê saúde para o seu filho, que o seu filho nasça bem. E o Senhor me mostra agora claramente, muitas pessoas aqui estão prestes a dar à luz. Prestes a dar à luz. Irmãos, não fica longe do hospital. O hospital é um sentido figurado, mas não fica sem ninguém perto. Tenha atenção máxima. Cuide do que você está esperando. Ore pelo que você está esperando. Peça para Deus te dizer como esperar e quando e como. Porque vão nascer bebês lindos, assim como eu vi hoje. Meu coração se alegrou quando eu vi as crianças aqui da igreja. Quantos bebês lindos, saudáveis que o Senhor nos deu. E o Senhor está dizendo aqui no meu coração agora, que esses bebês representam muitas bênçãos que vão nascer nesses dias. Muitos ainda este ano vão nascer perfeitos. Vão nascer bonitos. Porque foram cuidados, foram esperados da maneira correta. Obrigado, Jesus, por essa visão, por essa palavra. Obrigado por cada vida preciosa aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos dar o descanso para podermos esperar. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Em nome do Senhor Jesus. Renova as nossas forças, Senhor. O Senhor que dá força ao cansado. Muitos aqui já estão cansados de esperar, Senhor. Até mesmo porque às vezes esperaram de maneira errada. Mas o Senhor pode fazer nova todas as coisas. O Senhor é um Deus de oportunidade, que mesmo você tendo sido displicente, Ele muda a situação e te dá uma nova chance. Nós temos um Deus que é um Deus de esperança, é um Deus de novas chances. Obrigado, Senhor, porque o Teu favor está sobre nós, porque os Teus olhos nos olharam nessa manhã. Obrigado, Jesus. Abençoa cada vida aqui preciosa, Senhor. Que o Teu amor esteja presente em cada coração. Que nós estejamos cada vez mais ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.